Quem tá ao vivo? Oi. Em nome do presidente Sérgio, com um evento festivo alusivo ao dia 17 de agosto, que é considerado estadual e nacional, Dia da Mulher Empresária. Então, algumas lideranças do terceiro setor estiveram aqui, estão ainda conosco aqui nesse auditório, para trocar experiências e conversar um pouquinho sobre esse voluntariado, essas trocas, e o quanto isso tem enriquecido não só as entidades, as associações, mas também o meio, a comunidade em que essas mulheres trabalham e dão a sua contribuição. Então, nós temos, então, essa lei, ela existe desde 2005 em Santa Catarina, ela foi promulgada aqui, é a lei que institui o dia 17 de agosto como Dia Estadual da Mulher Empresária. Essa lei ela foi impulsionada, na época, pelo Núcleo de Mulheres de Joinville, que já tinham essa visibilidade do quanto era importante, né, reconhecer esse trabalho das mulheres, que lá já existia esse núcleo, antes mesmo do Conselho. E, agora, recentemente, então, nível nacional, nós temos, então, a lei que casa com a mesma data do nosso Estado, em consideração também a mesma troca, né, para manter uma data única. E nós, hoje, então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre
esse marco, essas conquistas, e também sobre o papel dessas mulheres enquanto membros da sociedade, e, especificamente, hoje nós falávamos sobre o terceiro setor, mas agora nós vamos falar aqui do meio empresarial mesmo, e dessas conquistas e o quanto todas essas mulheres contribuem para que a nossa sociedade ela evolua, ela cresça e desenvolva. Então, eu quero apresentar para vocês aqui os nossos convidados, né? Nós temos aqui a Marina Barbieri. Ela é bacharel em Relações Internacionais de formação, pós-graduada em Negócios Internacionais, também em Gerenciamento de Projetos, funcionária do SEBRAE Santa Catarina. Ela é coordenadora estadual do programa SEBRAE Delas, Mulher de Negócios. Então, muitas de vocês que nos assistem, né, que nos prestigiam, já devem ter visto a Marina por aí. Ela desenvolve projetos, não só projetos, mas que eles viram ações práticas que desenvolvem e trazem muita essa pegada que tem tanto a FACISC quanto o Conselho, que é tornar mais mulheres líderes, enfim, né? E é sobre um pouco disso que nós vamos falar hoje. Ela trabalha no apoio a projetos também de desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo, auxiliando nesse desenvolvimento de novos negócios. Então, recentemente, até ela realizou um evento que reuniu mais de 4.000 mulheres aqui em Balneário Camboriú, que foi sucesso, né? Nós estivemos lá também, enquanto conselho. Então, a Marina está aqui, vai ser uma das pessoas que vai fazer esse bate-papo com a gente aqui. Esse é um bate-papo bem informal, viu? Quem tiver perguntas lá, por favor, envie. É para ser uma troca rica. E, como foi mencionado ainda hoje de manhã, quando a gente começou esse encontro hoje aqui na FACISC, o quanto que, muitas vezes, a gente não para refletir sobre o nosso papel, né? E hoje é um dia para isso. Então, por isso que nós estamos indo até você, nucleada, coordenadora e o público em geral, para trazer um pouquinho dessa reflexão, desse papel importante que cada uma de vocês desempenha, não só na sua casa, mas no meio em que você vive. Então, Marina, seja bem-vinda. Ser dona da minha empresa me ensinou que, por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso, a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. SEBRAE, a força da empreendedora brasileira. E aí, eu tenho aqui, à minha esquerda, o Cristiano De Martini, então, que é o pai do Gabriel, marido da Josiane, meu amigo particular também, filho de agricultor, nascido no interior de Santa Catarina, lá pertinho da minha cidade, mostrando que o Oeste tem sua força e sua expressão, né, no Estado. E, para o Cristiano, não é só no nosso Estado, né, é no nosso país inteiro. Aí, estou sabendo aí que também está rompendo fronteiras fora do país, né? Apaixonado por pessoas, por empreendedorismo e pelo franchise. Ele fundou a Odontotop, né, que hoje ele é CEO, que é Grupo Odontotop, já não é mais só a Odontotop, a rede de hospitais, já vem aí trazendo outras franquias e trazendo essa ideia do quanto é importante essas empresas virem mais prontas e auxiliarem os empresários a terem um formato mais fácil de gerir, né, e esse acompanhamento. Então, ele tem hoje as marcas Odontotop, Hospital do Dente, com laser, depilação estética e Ligo, máquina de vendas. Ele também tem o Pode Franquear, o Host, que é um podcast de negócios, muito bacana. Acessem lá, que vocês vão gostar, tem muito conteúdo legal. Além de ser cirurgião dentista, é claro, e especialista em implantes dentários e endodontia. Mas essa área ele já não está mais atuando, né? Ele só está fazendo gestão. Hoje ele tem MBA em gestão e operação de franquias, mas é um exímio, está sempre estudando. Participou do programa de gestão e vivências empresariais, que é um programa da FGV dentro das associações empresariais, via FACISC e Fundação Empreender, que é um trabalho bem bacana também que a FACISC desenvolve, e atua como diretor na CDL, na Associação Empresarial de Maravilha. Então, seja bem-vindo, Cristiano.
há um enorme potencial dentro das mulheres, sendo identificado, incentivado e valorizado. O empreendedorismo. Lugar de mulher é onde ela quiser. E aqui, isso significa estar à frente de processos, na liderança de equipes e gerindo unidades. É que empreender é uma atitude de determinação, coragem e inovação. Seja para você abrir o seu próprio negócio, seja para você ter uma ascensão de liderança dentro de uma empresa ou até mesmo qualquer outro cargo. Nós, mulheres, temos muita determinação, então para isso a gente precisa estar preparadas para o mercado de trabalho em qualquer ambiente que nós estivermos. Nosso time feminino está experimentando cada vez mais o sucesso e impactando outras mulheres. Baseado em colaboração em vez de competição, empoderamento em vez de dependência e generosidade em vez de escassez. O meu dia ele já começa sendo desafiado, porque eu faço 100 quilômetros todo dia para estar na Odontotop. O meu propósito de vida é de fato fazer a diferença na vida de uma pessoa todo dia. E é isso que me faz acordar de manhã, pegar meu carro, deixar meu filho, minha família e estar na Odontotop. Porque a Odontotop, ela precisa de mim, eu preciso dela e eu vou fazer o meu melhor para contribuir, porque ela me oportuniza isso. A minha evolução, vamos dizer, de um ano para cá, foi muito visível. Porque eu me via uma pessoa que eu agora não estaria aqui falando na frente das câmeras, nem dando treinamentos, nem online, nem presencial. O ponto da confiança eu acho que surgiu porque eu demonstrei interesse, mostrei que sou capaz de fazer muito mais do que eu estava fazendo. Então eu agradeço todos os dias essa confiança depositada em mim. Com ajuda mútua, todas crescem. Nessa parceria com o SEMI, levaremos o empreendedorismo feminino onde quer que a Odontotop vá. Por isso, iremos além do que simplesmente transformar mulheres em empreendedoras. Nós criaremos oportunidades para que conquistem suas metas profissionais e pessoais, sempre acompanhadas de sorrisos. E ao meu lado direito aqui, tenho a Karina Colombo, então. Ela é cooperativista, associativista, administradora, com especializações em gestão financeira, custos, gestão de pessoas, gestão em cooperativismo de crédito, gestão da experiência do consumidor e ESG. Ela integra o núcleo da Mulher Empresária de Criciúma, atualmente é vice-presidente do Conselho Regional da Mulher Empresária, da Regional Sul, Mulheres no Comando e Group, todas Group e Mulheres do Brasil. Há 20 anos ela trabalha no mercado financeiro e destes 16 anos ela teve dedicação exclusiva ao cooperativismo no sistema Sicredi, que é um baita parceiro nosso também. Aqui, gente que coopera cresce. É que no Sicredi o nosso dinheiro não sai aqui da região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Olha só, a Manu investe no Sicredi e coopera com o crédito para o seu Jonas plantar. Ele vende seus produtos para o mercado onde eu compro. E assim nós todos geramos prosperidade. Vem logo para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Então, diretamente aqui do nosso estado, como foi falado hoje pela manhã, um estado mais feminino do Brasil, né, que até no nome tem o nome de uma mulher, que é Santa Catarina. Estou aqui com 3 pessoas incríveis, as quais eu tenho o prazer e o privilégio de conhecer e compartilhar esse momento aqui também com vocês que nos assistem online, que são empresas que têm algo muito em comum. Empresas que são feitas por pessoas, evidentemente, mas que, muito mais do que cumprir com o objetivo do milênio, ou, enfim, outras metas que nós temos aí, e questões de marketing, eles têm algo em comum que carrega essa essência e essa bandeira de que nós, aqui, enquanto federação, enquanto conselho, também carregamos.
E não sei se vocês conseguem imaginar o que é um pouquinho dessa semelhança aí em relação ao Dia da Mulher Empresária, né? Quem quer fazer uso da palavra primeiro aí? Então, vamos lá. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, compartilhar com vocês esse momento, justamente nessa data tão importante que é para nós, catarinenses, já que somos, de fato, aqueles que... Quem teve a ideia inicial, né, para essa lei, para instituir, de fato, esse dia. E principalmente para que a gente possa estar num movimento, né, empresarial e repleto de mulheres. Então, para nós, no SEBRAE, é um movimento que a gente percebe que vem sendo feito há 50 anos já, porque, querendo ou não, essa é a idade do SEBRAE, mas que, nos últimos 4 anos, a gente tem investido cada vez mais. Então, há 4 anos, nós criamos, né, o programa SEBRAE Delas Mulher de Negócios. Ele, hoje, é um programa nacional, em que Santa Catarina foi piloto, e que, durante esses 4 anos, até hoje, nós já impactamos mais de 50 mil mulheres só em Santa Catarina. Então, é só uma amostra da potencialidade, né, que a gente percebe de um Estado que, hoje, é representado por 35% de negócios liderados por mulheres. É um número ainda que tem muito a crescer, né? O nosso perfil de mulheres ainda é uma mulher que trabalha muito sozinha, que é um perfil de mulher que ainda empreende de uma forma muito sozinha, mas que, cada vez mais, a gente tem percebido que, no cooperativismo, no associativismo, ela tem se sentido menos só. Então, temos ainda muitos desafios, muitas oportunidades aí pela frente, mas que, com a união de várias instituições, e aqui já temos um exemplo delas, né, esses caminhos têm se tornado menos íngremes, né, menos tortuosos, pelo menos mais, né, enfim, de uma forma que a gente consiga fazer negócios e promover aí prosperidade. Perfeito. Inclusive, falando em dados, né, nós temos, na própria federação, hoje, nós temos de 140 associações empresariais, 36 são presididas por mulheres. E eu me recordo que, até pouco tempo atrás, nós tínhamos 5 ou 6. Então, esse trabalho que você fala de 4 anos, né, muito também tem a ver com esse aumento dos números, né, com esses dados estarem cada vez assim crescendo de forma positiva, e significa que o trabalho que vocês desempenham abraça a causa e dá resultado, né? Cristiano. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero parabenizar todas as mulheres pelo dia, por essa data. Acredito que é um dia que simboliza, mas que deve ser comemorado todos os dias, né? Eu sempre falava e vinha falando com a Poliana também, o quanto a gente é grato por estar nesse espaço aqui, né? E principalmente por ela ter me convidado para estar aqui e trazendo a representação masculina, e estar aqui e conversar um pouco com vocês nesse dia, né? Então, para mim, é uma honra poder estar aqui. E eu quero dizer uma coisa assim, que é o sentimento, o que eu vejo, né, da mulher empreendedora no dia a dia e dentro das empresas ou à frente de uma empresa. Eu acho que a palavra que mais descreve é a naturalidade, porque tudo que é forçado, ela não cumpre o seu papel, né? Então, quando a gente fala de dados e de números, né, eu tenho 30%, tem 40%, tem 50%, na Odonto Top nós temos a grande maioria, em todos os níveis dentro da empresa, são mulheres, né? Inclusive, na nossa diretoria, de 5 pessoas, 3 são mulheres. Então, assim, isso foi algo natural que foi acontecendo ao longo do tempo. Nada foi forçado, nada. É por mérito de quem está lá, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Poder estar aqui e trazer essa visão de empresa, onde 70% são mulheres, né? Uma empresa que hoje conta com aproximadamente 1.000 pessoas na sua base, entre franqueados, colaboradores, enfim. E a sua grande maioria, né, que estão em cargos de liderança são mulheres. Então, para nós, é muito bom poder estar aqui e aprender mais um pouquinho, né? Eu penso que seja essencial nós termos nesse quadro alguém do sexo masculino, porque nós, enquanto mulheres, é bacana a gente discutir, conversar sobre o quanto a gente almeja chegar em algum lugar. Mas a proposição de hoje ela é um pouquinho diferente. Que a gente veja o que a gente já alcançou, o que a gente já conquistou, e também
de que forma isso é interpretado pelas pessoas que devem estar ao nosso lado, que são os homens, nem à frente, nem atrás, ao nosso lado. Então, seria muito feminista da nossa parte, né, achar que a gente vai chegar em algum lugar sem estarmos todos juntos e na mesma direção. É uma questão até de equilíbrio. Então, é isso que a gente tem buscado, e obrigado por você se dispor a vir aqui também trazer um pouquinho da tua visão e do quanto as mulheres na tua organização e no teu meio também dão essa contribuição. Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas. Dizer que a gente se sente muito lisonjeado de estar aqui hoje. Diria que eu estou aqui representando mais de 7 milhões de associados do Sistema Sicredi, que está há 120 anos aí atuando no Brasil. E a gente fala muito que o cooperativismo e o associativismo, eles conectam, porque nós temos propósito em comum. E, pegando a fala da nossa presidente, o quanto que a gente... essa data ela é tão significativa para que a gente possa realmente refletir sobre o tema. Porque se temos hoje uma data, né, para celebrar o Dia da Mulher Empresária, é porque temos temáticas para serem tratadas. E o quanto a gente fica lisonjeado de estar aqui hoje, mulheres e um homem na mesa, né? Então, não é sobre mulheres e homens, é sobre juntos, na mesma mesa, tratando de temas tão significativos. Então, deixei a nossa gratidão de estar aqui representando os nossos 7 milhões de associados. Obrigada. Obrigada, Karina. Eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre alguns projetos, não especificamente os projetos, porque isso também as pessoas podem visitar e consultar, mas por que o Sicredi investe tanto e entende que é importante trabalhar projetos com mulheres no campo e tantos outros, né? Tanto é com jovens também, enfim, né? Por que existem esses projetos? Como a gente trouxe, o Sistema Sicredi, a gente tem 120 anos, e o nosso propósito genuíno é construir juntos sociedade mais próspera. Eu gosto muito de colocar, além de construir sociedade mais próspera, também a gente poder sociedades mais inclusas. E quando a gente olha para o Brasil, para a realidade, 51% da nossa população são mulheres. Então, uma cooperativa ela tem que ser a foto daquela região, das dores daquela região, daquele desenvolvimento. Então, a gente diz que a gente tendo aquela agência naquele local, a gente vai ver realmente a necessidade. E, diante disso, não é só soluções financeiras que agregam valor, mas sim entender qual é a necessidade daquela região. Então, através de mecanismos como o Comitê de Mulher, a gente tem uma plataforma de educação que foi lançada no início deste ano, no mês de março, que, de forma gratuita, toda a população, tanto associados quanto não associados, podem estar utilizando de educação, porque a gente acredita que isso vai fazer a sustentabilidade e o desenvolvimento. Muitos perguntam para nós, mas por que vocês fazem isso? Vocês captam recursos na região e devolvem para a região? É que é dessa forma o nosso modelo de negócio. Nosso modelo de negócio há 120 anos. A gente começou lá em Nova Petrópolis. Foi o padre Teodoro Amistad, trouxe o cooperativismo para o Brasil, a primeira cooperativa da América Latina. Até a década de 80, as mulheres não podiam se associar. Então, isso também é uma realidade. Hoje, o nosso quadro social, 38% são mulheres. Então, a gente tem uma grande necessidade de levar muito mais o cooperativismo para as regiões. Então, temáticas como essa de hoje nos trazem muito o que nós queremos. E a gente tem toda uma questão do nosso planejamento estratégico, trabalhar aí, a inclusão e a diversidade. E o tema mulher e o tema educação está muito em prol do nosso propósito. Se me permite resumir, né? Se eu entendi, só o dinheiro não faz milagre, né? Vocês fornecer, então vocês ajudam a pessoa também a elevar o patamar para poder, né? Então, parabéns por esse trabalho. E isso é uma visão de longo prazo, não só de curto prazo, né? Porque senão as pessoas ficariam reféns e dependentes sempre só do recurso, né? Perfeito. Inclusive, acho muito importante ressaltar que o próprio Banco Central, na figura do nosso presidente, ele quer muito que as cooperativas cresçam. Onde há cooperativismo, onde há associativismo, existe o melhor DH, existe o desenvolvimento em várias regiões do país. Então, isso é uma realidade. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para nós, mas por que vocês estão abrindo lá uma agência numa região com 1.000 habitantes, 2.000 habitantes? Não é só questões financeiras. A gente quer gerar valor, a gente quer gerar desenvolvimento. E na temática de hoje tão relevante, onde a gente tem aqui representando mais de 10 bilhões de mulheres empreendedoras que nós temos hoje no Brasil, a gente tem que levar isso. Quais são as necessidades dessa mulher? Como é que a gente pode ajudar ela a agregar valor no negócio dela? E não é só a questão de recursos financeiros, mas também educação.
Porque a gente tem vários vieses e questões de modelo de comportamento ao longo do tempo, de como a mulher lidar com o dinheiro. Queira ou não queira, o homem acaba sendo mais empreendedor, de ir lá buscar, pegar recurso para comprar uma máquina. A mulher, ela precisa de um apoio, ela precisa realmente de uma consultoria. E aí vem o papel aí do próprio Sebrae, que é nosso parceiro em nível nacional do Sicredi, com diversos programas. Então, para que a gente possa ajudar essa mulher a realmente empreender e buscar o seu espaço. Perfeito. Realmente, quando a gente pensou em criar um programa, né, exclusivo para mulheres, foi justamente olhando essas realidades diferentes. Nacionalmente, nós também somos 35% dos negócios, mas a gente percebe que o porquê dessa mulher empreender ainda é um pouquinho diferente dos homens, né? Muitas mulheres ainda empreendem muito por necessidade, e por isso que a gente percebe que elas estão inseridas em setores da economia mais tradicionais. Isso não quer dizer que elas não podem inovar, não é isso. Mas, querendo ou não, são setores que têm um pouquinho menor valor agregado, enfim, com possibilidades, às vezes, até de baixa contratação, né? Mas, cada vez mais, a gente vem percebendo que as mulheres precisam, sim, impactar positivamente a sociedade. Elas precisam mostrar que os seus negócios também trazem renda para o nosso Estado ou para o nosso país, né? Que a gente, contratando outras mulheres, a gente cria um ciclo vicioso positivo, né? E que essas mulheres impactam positivamente o seu entorno, né? O seu meio. Então, cada vez mais mostram, né, os estudos mostram, sim, que as mulheres estão mudando esse perfil, estão, sim, buscando oportunidades, elas estão buscando cada vez mais conhecimento, né? A gente sempre fala que conhecimento liberta, né? Então, é justamente isso, né? Para quem quer empreender, para quem já tem um negócio formalizado, a gente percebe o quanto o conhecimento faz com que ela pense diferente, para que ela traga outros ciclos, né, para o seu entorno. Então, parcerias como essa aqui nessa mesa fazem com que a gente possa casar iniciativas que se complementem, né? Então, quando a gente pensa em Sebrae, em capacitação, em desenvolvimento, em geração de negócios, é justamente olhando para que essa mulher evolua, para que essa mulher prospere, né? Para que ela tenha recursos financeiros para tomar decisões. E é justamente aí que a gente vê o empreendedorismo, né? Que é essa independência financeira dessa mulher. Então, para que ela, de fato, tome as suas decisões de forma certeira, pensando no seu bem-estar, no bem-estar que ela quer causar na sociedade e no seu entorno. Então, enfim, vendo empresas, né, que de fato, olham para o seu quadro de funcionários e não só contratam mulheres talvez por ESG, né, que hoje está tão em voga, mas que, de fato, elas façam diferença, né? O bom é que já tem os indicadores prontos, né? A gente não precisa nem mostrar mais, os indicadores estão prontos, né? A questão de liderança, a questão de prosperidade, o quanto o financeiro melhora, a questão da inclusão, né? O pontos de vista diferentes. Então, cada vez mais movimentos, né, institucionais como os nossos só se fortalecem quando empresas privadas, de fato, colocam isso em prática também, né? Então, a gente fomenta pequenos negócios, mas é nas grandes empresas que a gente vê esse movimento circular. Então, é realmente muito nobre, é muito prazeroso ver isso. Eu acho que o meio, ele, dentro de uma empresa, é o que vai fazer com que as pessoas se sintam bem para empreender, né? Eu vejo pelo nosso caso, né, onde nós temos muitas... A nossa empresa, a principal empresa nossa, ela é da área de odontologia, né? Agora a gente está num processo de expansão de uma marca dentro da área de estética, né, mais ligado à parte estética, e aí também é mulher, né, que domina lá. Mas odontologia, só para vocês terem uma ideia, eu me formei numa turma de dentistas, né, onde nós éramos em 40 e nós nos formamos em 3 homens e o restante era todas mulheres. Tá? Então, ele é um meio feminino, né? E a gente tem visto que, nos últimos anos, está acontecendo uma profissionalização dentro do setor. Muito, muito forte, né? E estudo encabeçado por mulheres. Porque se você tem dentistas, obviamente, se ele está profissionalizando é porque tem mulheres. E o que eu percebo, né? Nós temos um meio onde as mulheres que entram para trabalhar lá na Odontotop, elas veem que as outras conseguem, né? E elas têm aquilo dentro delas, porque a mulher tem isso dentro dela. E aí ela fala, não, eu posso também. E eu abro uma franquia, eu abro o meu negócio. E são elas que estão lá. São elas que estão à frente, que estão gerindo
15, 20 pessoas e abrindo, se tornando multifranqueadas. E assim, é tão legal ver isso, porque hoje, como falou, beleza, né, nós temos 10 anos de marca, né, 10 anos hoje, inclusive, eu completo 10 anos de formação, hoje, nesse dia. 10 anos de marca, passando já um pouquinho de 10 anos de marca, e nessa trajetória, né, nós começamos a franquear o nosso negócio há 3 anos. E eu quis trazer esse dado aqui porque você tocou no ponto ESG. 3 anos. E nós podemos ser avaliados nacionalmente como franqueador a partir de 2 anos de franchise. E nós somos avaliados pela primeira vez esse ano. E nós recebemos as 2 maiores premiações nacionais do setor, né? E um dos pontos que eram avaliados é ESG. É o quanto a gente tem de mulheres lá dentro, o quanto a gente olha para o ambiental, o quanto a gente olha para... Sabe? Então, assim, aí eu falei assim, bom, 3 anos. A gente não fez nenhum tipo de esforço, a gente não fez nenhuma campanha para ter isso. A gente só foi fazendo, porque estava dentro das pessoas que estão lá. E hoje a gente vê o quanto é importante também, obviamente, porque é importante para uma empresa. Mas aquilo que eu falei lá no começo, que tem que ser natural, se eu pudesse falar assim, é essencial que seja natural, porque se não for natural, não vai rolar, entende? Porque as pessoas, as mulheres só vão se sentir bem dentro de um ambiente que aquilo é natural, né? Não adianta chegar lá na Odontotop e falar assim, bom, agora para ter uma pontuação lá pela Pequenas Empresas Grandes Negócios que avalia, ou a Associação Brasileira de Franquias que avalia, você precisa ter esse indicador, tantos por cento de mulheres, enfim, não rola, entende? Eu acho que, na minha opinião, eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem que ser uma mudança de cultura dentro de todos os superiores, de todos os líderes, de toda a empresa como um todo. Mudança de cultura, para que a gente tenha esse crescimento, essa abertura de espaço, e principalmente para as mulheres intraempreenderem nas empresas e empreenderem dentro dos seus negócios. Eu acho que tu mostrou o quanto a inclusão dá resultado, certo? A gente não precisa pensar em gênero, a gente precisa, se a gente for pôr realmente, né, a ponta do lápis no papel, a gente vai ver que dá dinheiro no bolso. A inclusão é isso, né? Você mesmo falou que foi natural, né? Os prêmios, enfim, é tudo muito natural. Então, acho que quanto mais a gente tiver, de fato, uma sociedade equilibrada, né, em que a gente não olhe só homens, mulheres, mas, enfim, todas, né, as diversidades, a gente vai ter bons resultados. E é resultado financeiro, é resultado social, de crescimento, de educação, enfim, todos os indicadores possíveis, né? E você é prova disso, com certeza. E sendo natural, é muito mais sustentável, né? Se mantém do que algo que seja realmente, né, imposto. Então, se cria uma cultura e ela se sustenta, ela própria, né? Eu acredito muito, né, Poliana, na fala da importância da própria governança, né? Hoje a gente teve aí prestigiado aí com a palestra que falou sobre governança, sobre gestão feita aí pela FACISC. A importância dessa temática está sobre a mesa. Então, a gente está falando aqui com um proprietário, né, de uma empresa, tendo no Dia Nacional da Mulher Empresária falando que ele defende sobre essa questão da inclusão, sobre essa questão de ter pessoas, né? É sobre pessoas, não é sobre ter mulheres, sobre homens, é sobre ter pessoas. Porque também vamos ter a temática, né? O quanto também, quando a gente fala mulheres, homens, a questão também da inclusão, pessoas com deficiência visual, pessoas cadeirantes, como dessa temática também. Outros têm uma série de questões, e o quanto que nós, quanto sociedade, a gente tem esse papel. E aí a relevância, né? Hoje a gente está comemorando essa lei, que bem trouxe a Poliana, teve uma junção de mulheres aqui em Joinville se mobilizando para isso. E a gente teve que levar isso no setor público, a gente teve que sancionar uma lei. Então, precisa ter pessoas, homens e mulheres, em todas as escalas, em todas as esferas, falando sobre a temática para que a gente coloque à frente. E a importância de ter temáticas como ter um propósito claro, a gente ter um planejamento estratégico, a gente fala curto prazo, onde a gente vai ter os nossos OKRs, realmente quais são as nossas definições que a gente possa buscar. E não saia só. Por que a gente tem que ter a questão dos indicadores ODS, tudo? Porque é uma temática ainda que não está numa questão cultural ainda, e é preciso se trazer esse tema. Então, a gente fica muito feliz em estar no dia de hoje falando sobre isso nesse momento. Porque quantas pessoas tiveram que passaram antes de nós, a gente é a resposta de muitas frentes ao longo dos anos. Então, a gente tem um papel de melhorar o legado, melhorar a jornada de quem passa.
E aí vem a importância de pessoas ocupando cargos de liderança e governança trazerem esse tema para dentro da mesa. Não poderia deixar de trazer isso. Com certeza. E vocês que nos assistem em casa devem estar se perguntando, mas esse assunto, né, por que estão discutindo isso aí? Enfim, mas toda vez que a gente aponta para uma situação que um projeto PAN, que a gente envia, né, questionário, que a gente envia questões que a gente gostaria de saber, perguntas, a gente manda aqueles Google Forms lá, que a maioria não gosta, né? Mas o que a gente pretende com isso? Qual que é o papel do conselho e dos núcleos? Como muito bem disse a Marina, é no meio associativo e no meio cooperativo que as pessoas estão se sentindo mais seguras para desenvolverem as suas habilidades e conquistarem, né, aquilo que tanto almejam, porque os nossos sonhos, queiram ou não, vêm do nosso trabalho, né? E quando a gente usa o nosso talento em prol disso, né, quando uma mulher sobe, puxa as outras, né? Tem um ditado que diz. Então, eu penso que é bem importante, toda vez que a gente desenvolve alguma tarefa, alguma atividade, que a gente está querendo captar informação, é para entender no que nós podemos sermos mais assertivos para levar até vocês, nucleadas, um conteúdo que vocês esperem, que vocês estão buscando, que vocês estão precisando, para desenvolverem alguma habilidade que ainda não está de acordo com o que vocês esperam, porque nós sempre podemos ser melhores. Então, essa é a busca de todos, né? Como pessoa física e pessoa jurídica, estamos sempre em constante evolução. Então, é bem importante relembrar disso, né? Que esses recursos eles estão à disposição, existem muitos projetos para desenvolverem, não só mulheres, mas como uma série de outras questões na sociedade, e que nós só conseguimos ser assertivos quando há essa interação e quando nós estamos inseridos em algum núcleo, algum grupo que nos dê essas oportunidades, né? Então, uma coisa que até o Cristiano comentou aqui antes e que eu gostaria de pedir especificamente para ele, vocês também podem complementar, é a questão do intraempreendedorismo, sabe? É um assunto que, muitas vezes, as mulheres, hoje nós estamos comemorando a lei, né, o Dia da Mulher Empresária, né? Mas a empresária é uma mulher empreendedora. Tem a empresária, como a gente fala, né? Enfim, e tem a empresária que tem colaboradores. Então, por exemplo, na empresa, no grupo de vocês, Cristiano, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes existem oportunidades que também passam despercebidas, né? Eu não consigo ver diferença entre um homem e uma mulher. Eu não consigo, obviamente, dentro dos parâmetros, vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Eu não consigo ver o homem tem uma capacidade maior de fazer dentro da nossa empresa, tá? O homem é melhor nisso, a mulher é melhor naquilo, não consigo. Eu lembro que quando eu comecei, né, a contratar pessoas lá atrás, começamos a contratar, as pessoas falavam assim, não, falavam, tá? Falar uma coisa que a gente ouve falar muito aí. Não contrata mulher porque se ela engravidar, vai ficar 6 meses sem alguém aí, tá? Eu ouvi muito falar isso. Ouvi muito. Felizmente, nunca levei em consideração, porque eu tive uma mãe e uma avó que me criaram muito bem, né? Então, para mim, isso nunca foi, para os meus sócios também, nunca foi algo que foi levado em consideração. E tudo isso foi fluindo naturalmente, e eu tenho certeza que o nosso posicionamento, mesmo sem ter um olhar para aquilo que se olha tão a fundo hoje, da importância, ele culminou de onde a gente chegou hoje, né? E também nos dá uma base para seguir em frente. O que eu vejo hoje, assim, por que eu quis trazer o ponto de que eu não vejo diferença? As mulheres que empreendem dentro da empresa, elas só conseguem empreender porque elas são fortes, elas são diferentes, elas põem a mão na massa e elas não se escondem atrás de uma barreira de que eu sou mulher, é isso, sabe? É isso. Essa é a minha impressão, tá? Mesma coisa de um homem. Então, assim, no final de tudo, né, se você tem um ambiente propício para que você empreenda, que você não tenha lá lideranças que te bloqueiem ou um ambiente que te bloqueia, vai depender de você. De você vestir a armadura, seja mulher ou seja homem, e partir para frente de trabalho. Essa que é a verdade.
sabe? Então, assim, eu não consigo ver diferença, até porque eu convivo diariamente com mulheres ao meu lado. E é nítido, se a pessoa faz acontecer, bota a mão na massa, não tem como dar errado, sabe, Poliana? E aí, ou ela empreende, ela se torna uma empreendedora dentro da empresa, ou ela vai e abre o seu negócio, independente do que for. Mas se ela quer fazer, ela faz. O que eu sinto? Eu sinto que muitas dessas pessoas que têm tanta vontade de fazer e querem, e de alguma forma conseguem ascender, elas têm até um pouco, as mulheres principalmente, elas têm até um pouco de, e aí você pode me ajudar a contribuir com isso, é uma impressão que eu tenho, né? Elas têm até um pouco de medo, né? De não estar tão presente na empresa a ponto de ser vista como alguém que não consegue entregar como um homem. Né? Eu falava para a Poliana, hoje de manhã, eu falei, olha, porém agora a gente tem várias pessoas que estão com um bebê pequeno, enfim, né? E algumas, assim, querem voltar com um mês. Já querem voltar a trabalhar. E aí eu falo, olha, eu sei como funciona, porque eu tenho uma mãe em casa, né? Então, assim, eu falo, olha, nós temos que ter um preparo, tem que ser algo organizado, porque isso pode refletir ali na frente. Mas elas querem voltar, e eu acho que muitas vezes é na cabeça das pessoas que elas têm que estar lá e fazer como um homem faz. Mas não. Elas têm que fazer o papel delas e o homem tem que fazer o papel deles. Existem, e o empreendedor, o cristiano que está lá, ele tem que compreender esse momento. E eu acho que falta muito isso, sabe? Falta empatia, muitas vezes, das lideranças, de se colocar no lugar e entender que são iguais, mas em alguns momentos a gente tem que entender a situação. Né? Então, é isso que eu vejo. Tá? Então, empreender, abrir um negócio, vai muito da pessoa, do eu querer. Independente se é homem ou mulher, é botar a mão na massa e fazer, e eu tenho certeza que vai dar certo. Se o ambiente proporciona isso, vai dar certo. E cada dia mais as empresas também estão carentes por essas pessoas que querem empreender dentro das empresas, né? Então, por exemplo, nós temos muitas pessoas que têm o perfil para terem o próprio negócio, mas muitas vezes elas também não querem, porque existe toda a questão do risco, da pressão. Não que não tenha pressão, sendo, né, tem metas da mesma forma, também existem indicadores, mas você também consegue, se você tem o sentimento de pertencimento onde você está, de certa forma a empresa também é sua, né? Acredito que você sinta isso, né, Karina? Eu acredito muito nessa questão do empreendedorismo e eu sempre comento lá, a gente fala muito no Sicredi que os nossos talentos rendem um mundo melhor. Então, esse é o nosso slogan, isso é o que a gente trabalha, a nossa marca empregadora. Ou seja, e eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: onde os meus talentos encontram as dores do mundo, ali está o meu lugar. Então, o autoconhecimento, ele é libertador. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe exatamente o que a gente gosta de fazer, aquilo que realmente faz sentido. Eu brinco assim, que coisa chata, tu levantar todo dia de manhã e ir para um trabalho, 8, 9 horas, às vezes, no dia a dia, e tu não fazendo o que tu gosta. Se há uma coisa, gente, que não volta mais, é esse minuto que a gente está aqui, ele é único. Então, a gente está vivendo esse momento muito mais, essa busca do propósito, realmente o que faz sentido. Algumas pessoas acabam um pouco romantizando esse processo, mas o que é o propósito? É realmente o teu autoconhecimento, aquilo realmente, o propósito de fazer aquilo. Então, quando a gente está aqui no associativismo, a gente sempre diz, o associativismo é uma doação, a gente está aqui voluntariamente porque a gente gosta, porque a gente acredita numa causa muito maior. Mas, a partir do momento, né, Poliana, que a gente está aqui e faz parte do movimento, não tem como voltar atrás. Né? Então, a gente está aqui e a gente se responsabiliza por aquilo com uma causa. Então, é sobre isso. Então, as empresas, tanto quanto quem empreende ou intraempreende, a gente está dedicando um tempo, e é uma reflexão sobre, porque a carreira é minha. Muitos anos as pessoas falam, não, a carreira é da empresa. Não, a empresa é minha, é 100%. Eu preciso estar onde eu me coloco, eu sou responsável pela minha carreira, pelo meu desenvolvimento, e sempre olhar, né? Eu sempre pergunto assim, para quando a gente entrevista as pessoas, o que te chamou a atenção no Sicredi? O propósito. Eu vi que os valores, os princípios vão ao encontro do que eu acredito. Porque, gente, hoje em dia o consumidor, ele quer o brilho no olho.
Ele sabe o que está vivendo. Estou vendo ele falando um pouquinho da empresa dele, dá para ver o Cristiano com o brilho no olho, o amor pela empresa dele, dá para perceber. Você falando sobre o Sebrae, a Poliana falando, então, assim, a gente consegue perceber isso, o consumidor, ele percebe. E por trás está aí, o quê? Realmente eu usando os meus talentos em prol de uma causa maior. É isso que a gente acredita. E, da mesma forma, eu também não tenho um CNPJ meu, né? Querendo ou não, eu me sinto também uma intraempreendedora, né? Enfim, eu tenho 15 anos de Sebrae, há 15 anos a gente vem se reinventando e tendo, né, um programa a nível de Sebrae delas, enfim, com o tamanho e com a responsabilidade que tem, a gente precisa lidar como se fosse uma empresa, né? Buscar todos os resultados, buscar o alcance das nossas metas, enfim, tudo aquilo que a gente se propõe, gastar recurso de uma forma responsável. Então, podemos não dar lucro, né? Mas a gente tem resultados para buscar. Enfim, cada negócio tem o seu modelo, digamos, né? E o Sebrae delas também é da mesma forma. Então, mas eu queria, Poliana, se tu me permite, até para a gente criar uma interação, né, com quem está nos ouvindo, e eu tenho certeza que muitas são mulheres, se elas poderiam compartilhar com a gente aí um pouquinho dos desafios, né? A gente sabe que não é tudo flores. Primeiro que empreender não são só flores, né? A gente sabe disso. Mas, no caso das mulheres, né, tragam aí exemplos para a gente, assim, bem específicos, né, de desafios que você enfrentou, bem de gênero, né? Talvez algum preconceito, alguma limitação, algo que não te impediu, mas que te fez questionar em algum momento, né, essas decisões. Porque lá no Sebrae a gente sempre, né, histórias de, enfim, é o que a gente vive, né, a base de histórias, mas a gente percebe as dificuldades das mulheres, né, aquilo que elas buscam incansavelmente, né, de conhecimento, de capacitação, de fazer negócios, de serem reconhecidas, e que, em muitos momentos, aparece aí uma pedra no caminho, digamos. Então, compartilhem com a gente, porque eu tenho certeza que, talvez, muitas que estão ali junto vão perceber que os desafios são parecidos, né, e que talvez tenham encontrado aí no associativismo uma das soluções para isso, né, algum dos programas de desenvolvimento dessas instituições aí, para que elas pudessem superar. Então, compartilhem com a gente. Isso aí. Fabi, vai nos avisando aí. Podem também enviar perguntas, se vocês tiverem alguma questão aqui com cada um dos nossos convidados ou para todos eles. E deixa eu compartilhar uma informação que acho que vocês não sabem. Eu sou de Xanxerê, gente. Sério? Eu sou do Oeste, isso aí também. Eu ia falar uma coisa, agora você falou do associativismo, né? Não sei, vamos ter que fazer um estudo sobre isso. Vocês sabiam que franchising é associativismo puro, né? Sim. Né? Então, assim... Só deram uma palavra bonita, né? Criaram uma palavra bonita para organizar de uma forma um pouco diferente, né? Isso aí. Mas franchising é associativismo puro. Então, assim, eu vivo associativismo dentro da nossa empresa, né? Onde eu tenho muitas pessoas que fazem parte da organização, como franqueados, como enfim. E te ouvindo falar, né? Entendendo um pouco mais, talvez seja essa é uma das grandes forças nossas, que atrai, né? Para dentro, porque assim, uma coisa é dentista, outra coisa são outras pessoas. Nós temos que fazer campanhas para contratação de homens. O nosso problema é a contratação de homens. Mas acho que é sério. Não, mas a franqueadora, o que tem a ver a franqueadora, né? Então, assim, até essa semana nós contratamos um profissional, advogado, para trabalhar. E daí tinha uma sala lá, 6 pessoas na sala, e aí contratamos um homem para entrar lá dentro da sala, né? Daí muda um pouquinho o ambiente, né? Natural. Daí o pessoal deles, contrataram um homem para trabalhar na franqueadora. Eu falei, meu Deus, vamos ter que fazer uma campanha e contratar mais homens, né? Mas eu acho que tem muita... Essa questão do associativismo, ela realmente ela atrai muito, porque é a forma de gerir, é a forma de entender o negócio, é a forma de administrar, não é top-down, não é... Enfim, é totalmente diferente. Eu acho que se torna mais atrativo, talvez, né? Talvez, acredito eu, né? Pensando um pouquinho no que tu falou. Na verdade, o que está por trás do associativismo e cooperativismo, eu falo isso porque eles se correlacionam, né? O modelo, os valores que estão por trás, né? Então, é a união de forças, é em prol de uma causa maior, então, é sobre isso. Então, com certeza, a cultura que tu trouxe para a tua organização traz isso. E eu diria que eu sou uma lisonjeada na minha carreira ao longo de 16 anos, eu sempre tive muitas oportunidades por conta do nosso executivo, nosso presidente, nunca tive nenhum tipo de brincadeira. Ele brinca comigo, Karina, olha só, nós temos que começar a fazer o comitê homem. Ele brinca comigo, né? Porque realmente a gente tem um quadro de mulheres. Tu sabe o que eu escuto? Que a gente precisa fazer o Sebrae deles. O Sebrae deles, ele fala, porque assim, sempre tiveram uma sensibilidade muito grande de olhar a pessoa.
e não a questão do gênero, né? E isso é uma questão do olhar humano, que bem o Cristiano trouxe, os valores que a pessoa acredita. Bacana. E vieram as perguntas aí, Fabi? Perfeito. Então tá, vamos falar mais pertinho do microfone. Então tá. Muito bem. Nós estávamos conversando com uma pessoa aqui na FACISC alguns dias atrás e foi comentado que fizeram uma campanha para uma determinada cidade aí para recrutar homens para costurar, né? E porque está faltando mão de obra para isso. E aí eles vão, trabalham, e eles têm uma mão de obra muito boa. Mas, por conta dessa questão de preconceito, eles acabam deixando a função antes de terminar o prazo de contrato de trabalho, porque o vizinho pega no pé que ele é costureira agora. Aí eu sugeri nesse bate-papo, eu falei, olha, vamos mudar a função, encontra um outro nome. Franchising. É isso aí. Mas nós temos secretários nas clínicas. Tipo, a atendente, né? Nós temos homens. E tudo certo. Né? Funcionou bem. No começo foi um pouquinho... Né? No começo, nós temos uma função dentro da operação que se chama... a gente chama de dama, né? Quando a gente construiu. Ela explicando em linguajar para as pessoas entenderem, ela faz o quê? Você imagina lá, nós temos uma central de captação de clientes, né? B2C, ou seja, a gente, franqueadora, capta o cliente através das mídias sociais para os nossos franqueados e a gente lança o potencial cliente, que é o lead, né? Lá para a franquia. Né? E nós temos uma pessoa lá, sei lá, no Paraná, no Rio Grande do Sul, enfim, onde for, que a gente intitula ele como uma dama, a dama, né, da unidade, que é aquela pessoa que faz toda a qualificação do lead, acompanha até ele chegar na unidade, enfim. E agora a gente começou a contratar homens. A gente está chamando de damo. Mas é isso, sabe? Então, assim, a gente está... É cultura, é mudança sabe? Então, assim, eu vejo que é possível, né? Claro, tem coisas que não tem como, né? Mas eu acho que realmente a gente mudar, é muito da nossa cabeça, da cabeça das pessoas, dos amigos, né? Que falam assim, como é que você está lá e tal. Mas isso, com o tempo, vai moldando, vai mudando. Estamos aqui para desmistificar isso também. Acho que cada vez mais a gente precisa olhar pelo viés da oportunidade, né? Então, por exemplo, tem oportunidade de emprego, maravilha. Né? Enfim, não tem mulheres, mas tem homens, e tem homens precisando de emprego. Então, cada vez mais, se a gente olhar por esse viés, e não pelo viés do gênero, né? A gente vai ter esse equilíbrio, né? Talvez, como a Karina falou, né? A questão da cultura, a tua cultura atrai mulheres. Primeiro, pela profissão, por já ter mais mulheres, mas a cultura da empresa já é isso, né? Então, não é certo, não é errado, a gente não está aqui, né, para julgar, mas são os valores, é tudo isso. E aí, não tem nada mais direto para mostrar os resultados, né? Independente da quantidade de mulheres, o resultado está na mesa, né? Os prêmios estão chegando, as franquias estão se multiplicando. Então, pode ser com mais homens? Pode, claro. Pode ser com mais mulheres, daqui a pouco com 100% de mulheres, só o dono ainda não, enfim, né? Mas é isso. Mas tem os sócios, mulheres. Mulheres também, então. Mas eu acho que enfim, porque, querendo ou não, o cliente também veio, o cliente também é homem, né? Então, quando você se enxerga, né, e se espelha, você se identifica. Sabe que você falou uma coisa agora? E olha como existe, né, ainda muito esse preconceito. Nós temos alguns casos em que a gente é bem taxativo com o cliente, que o cara chega e fala assim, não vou ser atendido por uma mulher. Acontece muito isso ainda. Mas a gente é muito taxativo, a gente não tem opção aqui. Aqui é assim que funciona. Tem 3 opções, ela ou ela. É aquela história, assim, tem coisas que a gente tem que meio que demitir o cliente mesmo, sabe? Pela questão da cultura. E assim, acontece, gente. Acontece mesmo. Às vezes, hoje a gente fica meio assim, sério que ele falou isso? Né? Porque daí chega rápido, né? Vira um negócio assim na rede que o pessoal fica todo mundo meio que indignado, né? Mas acontece do cara chegar, às vezes, na recepção e falar assim, só que eu não quero ser atendido por mulher. Acho que é um ponto importante que vocês estão trazendo. A gente fala da população no Brasil, né? 51% são mulheres. Então, a gente sabe o quanto que a mulher tem a questão do poder de compra, né? De decisão de compra nas famílias, nas casas. Então, quanto mais ter mulheres nas nossas empresas. E aí, um ponto muito relevante, de novo, nós precisamos de colaboradores para desenvolver nossas empresas. E como a gente está atraindo essas pessoas? E aí, o papel da liderança do board do colaborador.
E começa lá no processo de atração. Quando a pessoa entender onde ela está entrando, qual é a cultura daquela organização. Porque, assim, a experiência do colaborador vai ser a experiência do meu cliente lá na ponta. Então, a gente fala muito na era da experiência do cliente, está muito em voga, mas a gente tem que olhar a jornada do nosso colaborador, porque quanto mais ele estar num ambiente onde ele se sente incluído, ele se sinta parte, ele consiga empreender, ele consiga inovar dentro do ambiente, a gente vai conseguir trazer a nossa cultura para o mercado. E aí o resultado... É automático, né? É automático. Então, é uma reflexão. E aí, assim, quanto mais ambientes onde tiver mulheres e homens, isso, a gente comprova isso, né? Sentando à mesa, discutindo sobre essa temática da experiência do colaborador, de como a gente atrai essas pessoas, isso vai melhorar. Então, a sensibilidade está trazendo, queria ressaltar novamente o quanto que esse olhar, o quanto que a gente precisa de homens líderes como você com esse olhar, para que a gente realmente possa modificar uma realidade que existe ainda, né? Porque muito se fala, nós temos ISG, nós temos ODS, por quê? Porque a gente precisa ainda botar essa temática na mesa. Vamos falar mais sobre isso. Existe, né, a lei porque a gente tem que mudar as coisas, senão não precisaria nem existir, né? Um dia talvez não precisamos mais, né? De comitês. Se as pessoas fossem, falam, né? se as pessoas fossem conscientes, não precisava ter lei, não precisava ter multa de trânsito, né? Perfeito. É a mesma coisa. Mas é uma cultura que se modifica todo dia. Né? E esse exemplo que você trouxe, por exemplo, né, redundante, mas é de fato, faz todo sentido nós estarmos olhando para a celebração de hoje, né? Perfeito. Porque isso passa batido, passa despercebido. Não é muitas vezes falado, mas acontece. E eu falava hoje pela manhã, ou acho que foi no almoço, eu comentei o quanto depende muito da visão dessas pessoas para terem. Comentei em relação ao presidente Sérgio, comentei em relação ao Cristiano. O que eles viveram, ou o que eles têm a capacidade de valorizar e reconhecer no talento da esposa, da mãe, reverbera muito no que eles têm a capacidade de acessar em outras mulheres. Porque começa dentro de casa, de fato. Se você não tem essa admiração pela sua mãe ou pela sua esposa, pelo tanto que faz, né, ou quanto colabora, você não vai conseguir enxergar isso num colaborador. Então, tem muito a ver com isso também. E é uma pequena semente que a gente vai, aos poucos, mudando. Como eu disse, nós temos muito que já foi conquistado. A Karina muito bem lembrou que, até pouco tempo atrás, mulheres nem votavam, não integravam diretorias, ou tinha uma série de critérios, como foi falado pela Luciana, né, da Fiesp, hoje, também, pela manhã. Então, parece um mundo muito distante ou irreal, mas não. De fato, acontece, tem acontecido e ainda vão acontecer por diversas vezes, infelizmente. Então, cabe a nós seguirmos fazendo essa tratativa de insistir. E o que a gente percebe muito é que as mulheres elas são mega capacitadas e buscam muito essa parte de autoconhecimento e capacitação justamente para conseguirem justificar e ter argumentos suficientes para conquistarem o seu espaço, né? Espaço que, por vezes, são ocupados por pessoas não tão qualificadas quanto elas são, mas por uma série de outros critérios que são ocultos, né? Eu acho que cada vez mais, né, nós mulheres e, enfim, são ainda homens, né, empresas assim que valorizam dessa forma ou que têm essa cultura muito forte de trazer mulheres para o seu corpo, enfim, que possam nos apoiar nisso, né, que possam estar junto conosco, que possam de fato fazer com que o movimento ganhe força, né? A gente tem percebido isso já a nível mundial, mas ainda empreender ainda é um movimento solitário. A gente percebe das nossas empreendedoras. E que elas vêm buscando, né, junto de outras mulheres, esse fortalecimento. Então, a gente percebe, né, nos movimentos do Sebrae Delas, hoje, ele é um programa exclusivo para mulheres, toda a nossa equipe é feminina. Não estamos aqui até... eu acho que o movimento tem que mudar, ele tem que melhorar, ele tem que evoluir, né? Mas a gente ainda está num momento em que essas mulheres precisam se sentir seguras ainda, né? Em buscar conhecimento, em se desenvolverem, em falarem, né? Em se posicionarem de fato. Então, queremos sim evoluir aí para não existir dia mundial, dia nacional, né? A gente tá, mas essa é uma jornada que a gente vai construindo. Você falou em
experiência do cliente, né? Você acredita que o cliente do presente, né, o jovem que está chegando agora, ele vai tolerar esse tipo de situação na sociedade? Eu vejo bastante, a gente tem um quadro bem jovem, a gente faz bastante processos assim, e eu vejo que eles vêm com uma disrupção. Eu tenho uma irmã de 18 anos, convivo bastante com juventude, tem pessoas lá no trabalho também. Eu vejo que essas questões, inclusive, eles não toleram mais. Eles vão ser a Vão multa. ser a mudança. Eles vão ser a multa do empresário. E nós termos também, porque a gente foi falado, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de pessoas, isso é verdade, 51% da população é mulheres, obviamente, a gente vai espelhar isso dentro das nossas organizações, isso é óbvio. Eles terem um ambiente onde eles se sentem parte, porque o jovem também ele quer muito mais usar os talentos dele em prol de algo muito maior. Quando a gente fala da juventude, das pessoas ficarem na organização, eles querem ter um ambiente inovador, que eles possam criar, desenvolver, eles querem ter realmente esse protagonismo da carreira deles. E aí um ponto relevante, novamente, né, a gente trazer esse ambiente para dentro das organizações. Porque, assim como a gente quer manter associados, né, no nosso caso, mas clientes no mercado, a gente também quer manter talentos nas nossas organizações. Então, como a gente vai manter essas pessoas? Então, são desafios que trazem no dia a dia para que a gente possa realmente pensar no dia de hoje. E a gente não pode esquecer, né, quantas mulheres empreenderam e perderam seus empregos nos últimos 2 anos com todo o cenário que a gente teve aí de pandemia, e quanto essa veia empreendedora da mulher, né? Quantas perderam seus empregos, voltaram para suas casas, tinham que sustentar os seus filhos e foram empreender. E aí eu queria trazer o gancho dos nossos núcleos, né, das mulheres. A gente tem N casos, e vocês que estão nos escutando hoje sabem disso, dentro dos nossos núcleos de mulheres que entraram lá com dificuldade, saíram dos seus empregos, muitas vezes encontraram no associativismo uma oportunidade de abrir o seu negócio e tiveram outras mulheres que pudessem apoiar, porque são movimentos como esse, né, Poliana, onde eu encontro, parece que eu estou lá solitária. Como bem a colega falou aí do Sebrae, eu estou lá em casa, empreendendo, onde eu posso procurar? Que fica aí o convite de a gente poder realmente ter mais mulheres no movimento dos nossos núcleos, a gente está falando aqui em Santa Catarina, onde tem nível país, porque lá a gente encontra outras mulheres para nos apoiarem. Então, muitas vezes, lá está a resposta das nossas perguntas muito solitárias. A gente não poderia deixar de trazer esse olhar, que é por esse motivo que nós estamos aqui essa tarde, né, falando com as nossas nucleadas. Normalmente, a minha dor, é a dor de mais tantas outras que lá estão. E, quando a gente compartilha, ela fica um pouco mais leve, né? Então, nós estamos sendo comunicados aqui que o nosso bate-papo está encerrando. Eu estou gostando muito, né? Eu não sei como é que está o pessoal aqui. Eu estou gostando. Eu queria trazer um dado aqui, porque nesse meio aqui eu tive que pesquisar, porque agora me surgiu essa questão e eu fui pesquisar. Inclusive, achei aqui deve ser verídico, né? Essa matéria, porque é do Sebrae. Se a gente produz uma coisa boa, é dados. Dados. Então, assim, um dado do Sebrae, eu sempre uso assim, o dado do Sebrae, lá, o Odontotop. Mas, assim, 49% das franquias no Brasil são geridas por mulheres. Então, olha o quanto... Que bom ver isso, que bom eu poder sentir isso também. E é algo divulgado pela Associação Brasileira de Franquias, né? E que é um dado muito relevante. Geridos por mulheres. Gerido por mulheres, né? Então, olha o quanto as mulheres querem empreender e muitas vezes não têm a oportunidade. E vem no associativismo ou no franchising uma oportunidade, porque ali existe um modelo e alguém que tem um caminho. Perfeito. Que tem um caminho, né? Que é o quê? O meio. Existe um meio, né? Existe algo. E ela olha para isso e ela fala, é ali. Essa é a minha oportunidade. De montar lá o salão de beleza, de montar uma franquia de estética ou de vender algum produto. Enfim, olha como é um dado muito relevante. Tenho certeza que isso aqui vai mudar. Daqui a um tempo, provavelmente vai inverter, né? Vai inverter. Aí nós temos o Sicredi, que está lá para financiar. Não, aqui eu vi um ecossistema aqui. Eu vi o treinamento, eu vi a empresa. O ano passado, que a gente buscou recursos externos para financiar essa mulher, empresas que são lideradas por mulheres ou têm 50% ou mais no seu quadro social de mulheres. Então, para quê? Para a gente realmente desenvolver. Então, assim, está aí as nossas portas abertas do Sicredi para estar apoiando essa mulher também nos recursos, né? Então, é importante. Além da educação e do Sebrae, essas plataformas, então, são mecanismos
para a gente poder estar desenvolvendo a região. E é isso aí, é como nós falávamos hoje. Então, esse dia ele foi muito importante que essa lei fosse promulgada para que nós sempre lembrasse e continuasse buscando forças para fazer cada vez mais sentido o que a gente faz e também que daqui a alguns anos isso seja lembrado como uma fase que passou, né? Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, como bem disse a Luciana, às vezes, mas tem família, tem trabalho, tem 1000 coisas, e no terceiro setor, aí a pessoa se questiona 2 vezes, vou dedicar mais meu tempo para isso. Sim, mas é uma forma também de nós darmos a nossa contribuição e também melhorarmos o meio em que nós vivemos. Então, acredito que vocês, com certeza, aqui é um ecossistema. Não foi em vão também essa nossa conversa. Foi bem planejado. A nossa conexão ela vai cair daqui a pouco, mas a gente vai continuar aqui fazendo essa troca, porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aqui, né? E quero que vocês deixem tchauzinho de vocês aí para o pessoal, agradecendo a presença aí. E quem for assistir depois também, deixa os comentários lá e sugestões para novos bate-papo aí. Eu queria agradecer, na verdade. Eu acho que é um prazer conhecer todos vocês, né, estar com vocês aqui, comemorar o dia de hoje, né, também fazer uma lembrança de tudo que a gente já conquistou, levantar tudo que falta ainda também, né, mas saber que a gente tem um movimento aí que está crescendo junto, que está andando junto e que está indo para um direcionamento único, né? Isso que é o melhor, é o consciente, realmente. Obrigada, Marina. Também gostaria de agradecer, e o sentimento é de gratidão nesse dia. Então, como bem falado, eu acho que só reforça o nosso propósito e a união de forças que faz a diferença. Então, a gente representa aí 10 milhões de mulheres empreendedoras aí no Brasil hoje, que comemorando essa data tão relevante e que a gente possa continuar nesse propósito, juntando forças, tanto quanto no setor público, privado, em todos os setores, associativismo, cooperativismo, para que a gente possa crescer e desenvolver. E que é compromisso de todos. E que, sozinho, a gente, né, não vai longe, mas juntos a gente vai, com certeza, levando frentes e desenvolvendo a região em prol de uma causa muito maior. O sentimento é de gratidão. Muito obrigada. Eu tenho certeza que quem vai balizar e quem vai mudar as coisas sempre é o cliente, né? Então, quando a gente conseguir mudar a cultura de uma região, do país, enfim, as coisas obrigatoriamente têm que mudar. Então, por isso que eu falei antes da geração, né? Eu acredito muito que toda geração ela tem os questionamentos, né? A nova geração, enfim. Mas eu vejo numa geração, porque eu trabalho com a geração jovem que está entrando, que ela pensa totalmente diferente. Ela não tolera mais algumas coisas, né? Como a discriminação, como, enfim, todos esses pontos. Não tolera, não tolera. Então, é o cliente que vai balizar tudo isso. E a gente fazendo o nosso esforço em disseminar isso, em criar essa cultura, em manter ela viva, eu tenho certeza que as coisas, aos poucos, elas vão mudando. E elas já estão mudando, né? Porque hoje, por exemplo, quando acontece do Joãozinho ir lá na clínica e fazer aquilo que ele fez, ele é expulso de dentro do ambiente. Não só pelos colaboradores que estão lá, mas pelos próprios outros clientes que estão ali. As pessoas não aceitam mais isso. Cada vez vão aceitar menos e eu acredito muito que as coisas elas vão melhorar cada vez mais nesse sentido, tá? Com o esforço mútuo de todos nós. Obrigado, Poliana, pelo convite, ao SEMI pela abertura de portas para que a gente trouxesse a Odontotop, a história um pouquinho da Odontotop e agradecer a todos que trabalham lá diariamente, né, para que a gente possa contar essa história, né, porque eu sou menos que trabalha lá, né, então eu sou muito grato por estar numa empresa que tem essa cultura e que eu acho que eu falei na última convenção nossa, o nosso grande desafio é levar essa cultura para cada comunidade que a gente for estar se inserindo, né? Então, muito obrigado aí por poder ouvir vocês e aprender um pouco mais aqui hoje. Obrigado, então, de coração, pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Obrigado por esse dia incrível que nós tivemos aqui hoje. E, com certeza, muito mais do que qualquer aula de pós-graduação, ou, enfim, curso, né?
Quando a gente senta numa mesa redonda assim para conversar sobre questões e escutar, ver outros pontos de vista, nós nos engrandecemos e ficamos muito mais ricos, né? Ricos daquilo que o dinheiro não compra. Então, que bom que tivemos o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui, fazendo essas trocas, conversando e sentindo as dores que, de fato, elas existem em alguns momentos, mas juntos nós vamos conseguir aparando essas arestas e vamos conquistar muita evolução, muito crescimento nesse sentido de igualdade. Desejo, então, parabenizar a todas as mulheres empresárias por esse dia e que vocês encontrem no núcleo de vocês e aqui no Conselho um suporte para também terem essas experiências, viverem essas experiências de forma mais leve e que torne-se significativo esse movimento para vocês, por vocês conquistarem os espaços que vocês tanto almejam. Até já.